Graça e paz, meus irmãos. Eu quero compartilhar hoje com você um fato ocorrido na vida de Davi, o rei Davi. A Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul e isso aconteceu no período de 12 anos. E ele fugia o tempo todo. Era como se o gato estivesse atrás do rato. Ele se escondeu em vários lugares, até que ele foi para a terra dos filisteus. Chegou na terra dos filisteus, ele ficou numa cidade de refúgio chamada Ziglag. Ele e os seus 600 soldados, que na fuga, quando ele fugia de Saul, ele juntou ou se uniu a ele nessa caminhada 600 homens, se tornaram guerreiros de Davi. Mas lá em 1 Samuel, no capítulo de número 30, vai nos contar de um fato onde Davi e os seus guerreiros foram para uma batalha. Na realidade, era uma batalha que os filisteus iam travar contra o próprio povo de Deus, contra Israel. E a palavra nos diz que, chegando àquele lugar de batalha, os generais dos filisteus não aceitaram que Davi participasse, porque eles acreditavam que Davi poderia, no momento da batalha, se virar contra eles mesmos, contra os filisteus. O texto nos diz que Davi e os seus homens voltam para casa, mas quando eles chegam perto de casa, perto de Ziglag, lugar onde eles estavam acampados, de longe eles já conseguem identificar que alguma coisa errada aconteceu. Eles veem fumaça, e quando eles chegam próximo, ele vê que a cidade ou o acampamento estava completamente destruído, e o inimigo que havia atacado aquele lugar levou as mulheres e os filhos, não só de Davi, mas dos soldados, como prisioneiros. E a Bíblia nos diz que aqueles homens sentam e choram como crianças. Choram de uma tal forma até que não tenham mais forças. E Davi senta e chora com eles. Mas a Bíblia nos diz que em um certo momento aqueles homens começam a se revoltar contra Davi, acusá-lo, de culpá-lo por tudo aquilo que havia acontecido. E Davi, mesmo diante de toda aquela pressão, também sofrendo a dor da perda, também decepcionado com o que havia acontecido, o texto nos diz lá no 1 Samuel, no capítulo de número 30, no verso número 6, o texto diz que aqueles homens estavam tramando e pensando e falando em apedrejá-lo. E o texto diz que todos estavam amargurados, e certamente Davi também. Mas a última frase desse verso aqui é muito interessante, que diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Que lição para nós, querido. Em meio a tudo aquilo e a toda aquela confusão de sentimentos, Davi entendeu que não era a hora de tomar uma decisão, que poderia ser uma decisão precipitada. Não era hora de brigar, não era hora de acusar, não era hora de fugir, não era hora de fingir que nada estava acontecendo. Mas o texto nos diz que ele buscou o refúgio no Senhor. Ele buscou o fortalecimento no Pai Celeste. Querido, isso é um ensinamento para nós. Diante das adversidades, diante das lutas que enfrentamos, diante de situações que são extremamente difíceis na nossa caminhada, nós precisamos fazer exatamente o que Davi fez. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos buscar a Ele, e para ouvir a sua voz, para compreender, não só para receber o fortalecimento, mas para entender qual seja a vontade dele para nós, o que fazer. O Senhor também orientou a Davi, disse que Davi precisava reunir os homens, ir atrás daquele inimigo, que eles iam novamente conseguir alcançá-los, eles teriam novamente as famílias de volta,
e os bens que foram levados. Que o exemplo de Davi seja o nosso, querido. Que possamos sempre buscar esse fortalecimento no Senhor, no nosso Deus. Jesus nos diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai. Que seja uma prática na nossa vida, em todas as circunstâncias dela. O Senhor nos abençoe, querido, e nos ajude no nome de Jesus.